Hoje, a gente vai mergulhar em uma das histórias econômicas mais inacreditáveis e, francamente, trágicas do nosso tempo, a da Coreia do Norte. É uma jornada que vai de uma potência industrial a um estado de pura sobrevivência. É um verdadeiro paradoxo de ascensão e ruína que desafia quase tudo o que a gente pensa que sabe. E vamos começar com essa pergunta. Se a resposta que veio à cabeça foi Coreia do Sul, pense de novo. Nos primeiros anos depois da divisão, era a Coreia do Norte que tinha a vantagem industrial, a vantagem econômica. E não era pouca coisa. Então a grande pergunta que vai guiar toda a nossa análise é: o que deu tão, mas tão errado? Para entender essa virada de mesa, a gente vai explorar o paradoxo inicial do país, ver de perto tal milagre econômico e a fratura que veio logo depois. Vamos ver como isso levou à estagnação, à fome e ao surgimento de uma economia completamente diferente, uma economia híbrida, até chegar no dilema sem solução que a Coreia do Norte enfrenta hoje. Então, vamos voltar lá para o começo de tudo? Nossa história começa em 1945, logo depois que a Península Coreana foi dividida. E ao contrário do que a gente imagina hoje, os pontos de partida para o norte e para o sul não podiam ser mais diferentes. O Norte, na verdade, herdou a joia da coroa da infraestrutura industrial japonesa. Pensa só, eles controlavam 92% da geração de eletricidade e 90% da produção de metais de toda a península. Já o Sul era basicamente uma sociedade agrária focada em tecidos e comida. A vantagem inicial do Norte não era só grande, era esmagadora. Para reconstruir um país devastado pela guerra, Kim Il-sung lançou o movimento Cho-Lima. O nome vem de um cavalo mítico, e a ideia era exatamente essa. Não era só um plano econômico, era uma ferramenta para mobilizar as pessoas, uma campanha política. A lógica era que a pura força de vontade e a ideologia podiam superar qualquer obstáculo técnico, reconstruindo o país numa velocidade sobre-humana. E olha, os resultados iniciais foram, pelo menos nos números, impressionantes. Uma taxa de crescimento industrial de 36,6% ao ano. É muita coisa. Esse sucesso na reconstrução rápida de cidades, como a própria Pyongyang, fortaleceu e muito a legitimidade do regime na época. Mas é aqui que a história dá uma virada fundamental, porque escondidas dentro desse suposto milagre estavam as sementes da própria ruína do sistema. As mesmas políticas que construíram a Coreia do Norte industrial também tinham as falhas que, mais tarde, levariam tudo ao colapso. A grande virada veio em 1962 com a política de Juche para autodefesa. O regime começou a desviar uma quantidade absurda de recursos para o setor militar. Estamos falando de cerca de 30% do PIB e, o que é mais grave, 3/4 de todo o investimento em indústria pesada foram parar na produção de armas. Isso, na prática, sufocou a economia civil, tirou o oxigênio de todos os outros setores. Aí, nos anos 70, numa tentativa de se modernizar, o Norte fez uma aposta arriscada. Pegou um monte de empréstimos para comprar tecnologia do Ocidente. Só que o timing foi o pior possível. Veio o choque do petróleo de 73, os preços dos minerais que eles exportavam despencaram e eles simplesmente não conseguiram pagar a conta. Em 1980, a Coreia do Norte se tornou o primeiro país comunista a dar um calote formal em dívidas com o Ocidente. Esse calote marcou o início de uma era nova e bem sombria. Não foi só um problema financeiro, foi um momento em que a Coreia do Norte basicamente bateu a porta na cara do sistema financeiro global. O país entrou num isolamento econômico profundo, do qual, em muitos sentidos, nunca mais saiu. Se o calote na dívida foi um soco, o que aconteceu em 1991 foi um nocaute. Com o fim da União Soviética, o principal parceiro econômico e ideológico da Coreia do Norte simplesmente desapareceu. O comércio, que era todo subsidiado, desabou de 3,2 bilhões de dólares para só 360 milhões em um único ano. A fonte de petróleo e recursos baratos secou da noite para o dia. E isso nos leva ao período mais terrível da história norte-coreana. Sem nenhum apoio externo e com uma economia paralisada, o Estado simplesmente quebrou. O resultado foi uma catástrofe humanitária. Mas, das cinzas dessa tragédia, algo totalmente novo e inesperado começou a surgir. O custo humano do fracasso do Estado foi imenso. O período, que eles mesmos chamaram de Marcha Árdua, levou um número de mortes adicionais estimado em cerca de 600 mil pessoas. O sistema público de distribuição de comida parou de funcionar e as pessoas foram abandonadas à própria sorte. E essa citação captura exatamente o que aconteceu em seguida. A sobrevivência se tornou mais importante que a ideologia. As pessoas começaram a quebrar as regras, não por escolha, mas por pura necessidade. E com isso, nasceu um novo sistema econômico, vindo de baixo para cima.
Esses mercados de rua ilegais, chamados de Jangmadang, se espalharam pelo país inteiro. O que começou com pessoas trocando desesperadamente um pouco de comida, evoluiu para uma rede de comércio complexa que se tornou a verdadeira espinha dorsal da economia, funcionando totalmente fora do controle do Estado. E isso nos traz à era moderna, sob o comando de Kim Jong-un. Ele herdou uma economia completamente fraturada. De um lado, um setor estatal que não funciona, do outro, um setor de mercado privado, vibrante, mas não oficial. A história, a partir daqui, é uma briga constante entre esses dois sistemas. A linha do tempo das políticas do Kim Jong-un mostra um padrão bem claro. É tipo 2 passos para frente, 1 para trás. Ele começou com a política Byung-jin, tentando ter armas nucleares e crescimento econômico ao mesmo tempo, e até permitiu alguma liberalização no começo. Mas, com as sanções internacionais e a pandemia, a tendência mais recente tem sido de reverter tudo isso e reafirmar o controle total do Estado. A resposta do mundo ao programa nuclear veio na forma de sanções pesadíssimas em 2016 e 2017. O impacto foi cirúrgico. Elas atingiram sistematicamente as principais fontes de dinheiro do regime, cortando exportações de carvão, acabando com a indústria têxtil e bloqueando o dinheiro crucial que vinha dos trabalhadores no exterior. E como o regime se adaptou? Bom, ele se voltou para o crime. Já que não conseguia mais exportar produtos, Pyongyang desenvolveu unidades de hackers de elite para roubar centenas de milhões de dólares em criptomoedas, uma fonte de receita à prova de sanções usada para financiar as prioridades do regime. E isso nos leva à reta final da nossa análise. A economia da Coreia do Norte hoje está presa num conjunto de contradições que parecem não ter solução. É um dilema final que define a sua realidade. É um triplo dilema existencial. Primeiro, uma reforma econômica de verdade para fazer o país crescer colocaria em risco o controle político total da dinastia Kim. Segundo, as armas nucleares que garantem a segurança do regime são as mesmas que geram as sanções que impedem o crescimento. E terceiro, o Estado quer centralizar tudo de novo, mas ele simplesmente não tem mais como bancar isso e não consegue ser tão eficiente quanto os mercados que surgiram por necessidade. O resultado é o que os analistas chamam de uma economia fortaleza. É um sistema projetado para sobreviver, não para prosperar. Ele é resistente o bastante para não quebrar de vez, mas está permanentemente preso no equilíbrio de baixo nível, incapaz de gerar qualquer desenvolvimento real para sua população. E terminamos com essa pergunta que resume tudo. Uma nação de contradições incríveis, capaz de proezas tecnológicas militares, mas que ao mesmo tempo sofre para atender às necessidades mais básicas do seu povo. O futuro da sua economia continua sendo uma das questões mais incertas e fascinantes do nosso tempo.